Oi pessoal, finalmente a gente vai falar hoje sobre razão instrumental, um conceito que é muito caro à filosofia pós-moderna, do pessoal da Escola de Frankfurt, de Adorno e Horkheimer. Grosso modo, razão instrumental é aquela que se coloca na realidade mais ou menos fixando os meios para se atingir os objetivos. Então a preocupação dela é de conseguir os meios. É o que, por exemplo, o Heidegger vai chamar, na crítica dele, de mundo da técnica. Então, o problema não são as metas. Então, o que você tem de fixado não é o que você tem que atingir. E aí os meios vão ter que ser contornados a respeito disso daí. Mas, simplesmente, a razão pelos meios. Você vê isso muito no mundo moderno, é a razão que não se preocupa com os objetivos éticos últimos. Se aqueles meios eles são ou não são adequados para atingir um determinado fim. Então, qual é a melhor forma de eu torturar um judeu? Então, a única preocupação da razão instrumental é como eu posso instrumentalizar para atingir esse fim, né? Então, eu não me importo se o fim ele é ético ou não ético, se ele é bom ou se ele é mau. Então, se eu estou, por exemplo, com um paciente na UTI e eu pergunto para mim, como eu faço para poder desligar o ventilador, ainda que ele não tenha indicação para isso? Como eu faço para desligar a bomba de morfina, ainda que eu não tenha indicação para isso? Então, todo esse tipo de razão que se instala dentro da nossa consciência, simplesmente perguntando a respeito dos meios de desenvolver determinada atividade, não se perguntando se essa atividade é lícita ou ilícita, o nome disso foi razão instrumental. Ela ficou muito famosa no julgamento dos torturadores dos judeus, dentro do livro Banalidade do Mal, da Hannah Arendt, né? Quando ela viu aquele indivíduo, que era o Eichmann, né? Ele era um dos caras mandantes de todas as torturas, de todo o assassinato do grande holocausto. Ele estava sendo julgado e ela escreveu um livro extremamente polêmico para a comunidade judia da qual ela fazia parte, em que ela defendia o cara dizendo que ele simplesmente era um cara que estava seguindo ordens. Então, chegava uma ordem das altas hierarquias nazistas e dizia assim: você deve aniquilar os judeus nas câmeras de gás. E ele só apertava o botão, como se a razão dele fosse uma razão instrumental. Aí você pode dizer assim, cara, isso é impossível de acontecer, mas muitas vezes não, né? Às vezes a gente entra dentro de uma lógica insana do nosso cotidiano que faz com que a gente se esqueça se aquilo que a gente está fazendo é ético ou não ético. Por exemplo, isso não está muito longe, né? Vamos considerar que para alguém, na consciência da pessoa, a concepção, o momento que o espermatozoide se fecunda ao óvulo, é o momento que existe vida humana, tá? Então, na hora que ela entra dentro de uma escola, de uma residência de obstetrícia que diz que isso é inverídico, né, e portanto que não tem nenhum problema de fazer determinados meios anticoncepcionais que faça com que a concepção, o produto concepcional seja expelido do corpo da mulher, né? A princípio, pode até ter uma discussãozinha a respeito do se é verídico ou não, mas se o médico em si não considera isso verdadeiro, então a ordem a partir de então, dentro das rotinas do serviço não, isso não importa. Não importa o que você pensa, se isso é lícito ou ilícito. A técnica de você tirar o concepto de dentro da mulher é essa, e você deve seguir a técnica segundo o protocolo que está dentro do serviço. Então, quando um determinado serviço ao qual você está participando, ele te exige simplesmente uma atitude protocolar, mesmo que isso fira princípios éticos que estejam na sua consciência, isso é banalidade do mal, isso é razão instrumental, isso é o mundo da técnica. E aí eu convido você a pensar a respeito do quanto que na sua vida você é submetido a uma rotina tão estressante e esmagadora que faz com que você entre na banalidade do mal, né? Se isso é mal ou não, se isso é um problema de consciência seu ou não, se a sua definição é errônea ou não, são outros 500. Mas se você está participando de um determinado valor e esse valor ele simplesmente não tem valor nenhum, na medida que o cotidiano te esmaga, né, apontando você a fazer algo que você, no fundo, se questionado, não acredita, né, mundo da técnica.